Boa noite, senhores e senhoras, presentes e também aos participantes que nos assistem pela web, pois a presente audiência pública ela também está sendo transmitida ao vivo pelo seguinte endereço, que é o site oficial da Câmara Municipal de Hortolândia. Eu sou Ananias José Barbosa, vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública. Audiência esta que objetiva a discussão do projeto de lei número 109/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual, o PPA, do município de Hortolândia para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade. O inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Solidarizo nesse momento com todas as famílias hortolandenses, paulista e brasileira que perderam seus entes queridos em decorrência do coronavírus. Desejo uma recuperação especial a todos aqueles que ainda passam por essa luta e informo que a Câmara Municipal tem tomado todos os cuidados e cumprido com todos os protocolos. Faculto, então, nesta audiência pública, a todos aqueles que forem fazer uso da palavra, que, se optarem, possam fazer sem a máscara, exceção apenas no momento da fala. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos. Nessa condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, faço também um agradecimento especial aos vereadores e à vereadora que compõem essa comissão. O vereador Eduardo Lipaus, vice-presidente, o qual convido para fazer parte aqui conosco da mesa. Agradeço à vereadora Marciene Rego, que é componente da Comissão de Finanças, e também do Carlos Rodrigues de Oliveira, que é o Carlão do Nova Europa, o outro integrante da nossa comissão. Aproveito a oportunidade também para convidar para compor a mesa aqui o excelentíssimo senhor vereador Regis, o Regis da Serralheria aqui presente, e o excelentíssimo senhor vereador Jonathan Domingues, que também está aqui presente conosco. O vereador Clemente, por favor, compõe a mesa aqui também, Vossa Excelência, por favor. Nós vamos, com a metodologia que a gente tem sempre adotado, dando umas considerações iniciais para as autoridades aqui presentes, e aí depois a gente convida os técnicos para poder fazer a apresentação do relatório para vocês. Quero nessa oportunidade também agradecer os representantes da Secretaria de Finanças, em especial a Luísa Denadai e ao Cristiano Rezende, que estão presentes. Muito obrigado pela presença. E, nesse momento, eu passo a palavra para a consideração inicial ao vice-presidente da comissão, o vereador Eduardo Lipaus. Com a palavra, vereador. Uma boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar de uma forma bem respeitosa aqueles que nos acompanham via web, os que estão aqui presentes nessa Casa de Leis, e chamar a importância da participação da Câmara Municipal e de toda a comunidade. Nós sabemos que o PPA, ou seja, o Plano Plurianual, é uma lei de uma envergadura muito grande para o município, onde nós vamos tratar aqui, tentar organizar, dar o início na organização dos próximos 4 anos, de 2022 a 2025. E seria muito importante, presidente, eu quero aqui estender o meu pedido à Vossa Excelência, que hoje está presidindo, está como presidente da comissão, que a Câmara Municipal influenciasse cada vez mais a participação das comunidades
na questão orçamentária, porque o erário é algo sério a ser trabalhado. Nós estamos lidando com dinheiro público, tem que ter muita seriedade e muita transparência. Quero, de uma forma muito respeitosa aqui, cumprimentar, parabenizar e agradecer os representantes do Poder Executivo, o Cristiano e a Luísa Denadai, pela forma que sempre nos atendem, deixar registrado que nunca se negaram a atender nenhum vereador para esclarecer dúvidas, para colaborar, trabalhando de uma forma bem harmoniosa com a Câmara Municipal e nos deixando muito à vontade para poder discutir e entender a peça orçamentária, que é algo que precisa de ajuda de profissionais técnicos de um alto gabarito, e isso a Prefeitura de Hortolândia tem se destacado ao longo do tempo. Cumprimentar a todos mais uma vez e desejar a todos uma ótima audiência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eduardo de Paus. Eu passo a palavra agora para o vereador Jonathan para fazer suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham pela web, os técnicos que aqui estão. E gostaria de reforçar a sua fala aqui, Eduardo, que cada vez mais, através das comissões, do plano plurianual, a gente sabe da importância dele, que a gente possa cada vez mais demonstrar, através da composição, assim como o presidente tem apresentado aí, à frente da comissão, para que a gente possa cada vez mais poder colaborar e participar junto ao Executivo nas ações nas comunidades, nos bairros menos favorecidos, para as pessoas que mais precisam do nosso município. Presidente, parabéns a todos da comissão. Obrigado, vereador Jonathan. Parabenizo Vossa Excelência também, sempre presente nas oportunidades que são nos acolhidos. A transparência é algo extremamente importante na democracia, né? Aliás, é um dos instrumentos que reforça a democracia. A gente ainda se encontra num processo epidêmico inimaginável, não dava para imaginar a amplitude, o alcance que essa ocorrência teve, mas quero, Jonathan e Eduardo de Paus, que já fizeram suas considerações iniciais, dizer que é sim um desejo da Câmara Municipal e deste presidente tornar essas audiências cada vez mais com a participação popular. Precisamos descobrir as ferramentas, os instrumentos que aproximam, mas é preciso fazer isso sem sombra de dúvida. Quero agora passar a palavra ao vereador Clemente, para que ele possa também fazer suas considerações iniciais. Com a palavra, Clemente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de participar desse grande evento. Quero deixar claro, é o meu primeiro mandato e até falei com o presidente agora há pouco. Falei, eu estou aqui para aprender, né? Aprender com vocês, aprender porque quando a gente aprende, a gente sabe lidar com a situação, não é? E quando a gente não aprende, a gente não tem como lidar com ela. Então, estou aqui para aprender com vocês, parabenizar, senhor presidente, a toda a equipe que faz parte dessa comissão, porque até o momento, o presente momento, vocês têm executado um trabalho com excelência e sou grato a Deus por isso. Então, parabéns, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, vereador Clemente. Boa noite para Vossa Excelência. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Regis, da Serralheria, aqui do meu lado direito. Com a palavra, vereador Regis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Eduardo de Paus, vereador Jonathan, vereador Clemente, ao público que nos assiste pela web, aos funcionários da casa aqui presentes também, a todos que estão aqui presentes no auditório, e agradecer pelo convite, né, de estar participando dessa audiência pública, onde podemos aqui esclarecer algumas dúvidas, onde podemos pegar e ter de forma dissertativa e podemos apontar onde tem erros, onde tem acerto, onde podemos atuar como os legisladores dessa casa aqui, que aqui a gente representa. Desde já queria dar os parabéns pela Vossa Excelência, pela estar à frente da comissão
de Finanças, onde vem aí Vossa Excelência, juntamente com os outros membros, fazendo um excelente trabalho. Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Boa noite para Vossa Excelência. A realização dessa audiência pública, ela atende ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz atestadamente o artigo: são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Já a elaboração do plano plurianual cumpre as determinações do artigo 165 da Constituição Federal e constitui um instrumento para o planejamento estratégico do município, isto é, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para a despesa de capital e outras decorrentes da implantação de programas de duração continuada. O plano plurianual, ele não pode apenas ser um documento burocrático para cumprir um requisito legal ou uma imposição dos órgãos de controle. A elaboração deste documento deve ser vista como uma oportunidade para que o governo municipal, na pessoa do chefe do Poder Executivo, do prefeito, compatibilize sua estratégia de governo com os objetivos do seu programa eleitoral, porque foi esse o programa eleitoral que a população democraticamente escolheu. É uma opção da população. Então, esse é o momento, nesse plano, até porque é quadriênio, inicia-se em janeiro de 2022, vai até dezembro de 2025, passando, então, por 3 anos do atual mandatário. Além disso, o planejamento municipal para os próximos 4 anos, eles devem ser compatibilizados com o planejamento, tanto da fonte estadual quanto federal. Qual e com as oportunidades que essas ações de Estado, dos 3 entes federativos, município, Estado e União, podem criar para beneficiar o município de Hortolândia. A audiência pública é, portanto, a principal forma de participação da sociedade no processo legislativo, ou seja, a oportunidade que o povo da cidade tem na construção das leis através dos seus representantes, que são os vereadores. As audiências públicas ocorrem na fase de instrução do processo legislativo de discussão do plano plurianual, sem as quais não há legitimidade do processo de criação da lei e a própria legalidade fica, portanto, comprometida. Assim sendo, que tenhamos todos uma excelente audiência pública e, nesse momento, eu convido a mesa para que a gente possa desfazê-la e passo a palavra aos representantes do Poder Executivo, na pessoa da Luísa Denadai e do Cristiano Penha, que convido nesse momento para assumir os trabalhos de apresentação do relatório. Vamos continuar na audiência e que nós possamos, ao final, aqueles que tiverem questionamentos, perguntas, nos encaminhar, inclusive os que nos assistem via web, para que a gente possa sanar as dúvidas, como muito bem antecipadamente já falou o vereador Regis. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Essa audiência já foi muito bem colocada aqui na mesa de abertura, né? É uma audiência de aprovação, né, do PPA. A Prefeitura já fez a sua audiência, que foi a audiência de elaboração, né? E agora essa audiência é a audiência da Câmara, que é no período que ele está aqui em análise, né, para entrar aí em votação.
A base legal também já foi colocada aqui. E esse primeiro slide aí fala um pouco do que seria aí o planejamento orçamentário como um todo, né, num governo municipal. Ele vem da onde? Do planejamento estratégico do governo, que é aquilo que foi colocado, que o prefeito que foi eleito tinha um plano de governo, tinha os seus planos para a cidade, a população elegeu esse plano de governo. Você tem que dar conta de um planejamento administrativo, que é basicamente a estrutura que a administração tem para realizar o seu plano de governo, e também se baseia no planejamento, no desenvolvimento urbano e da ocupação do solo da cidade, né? Então, tudo isso tem que ser planejado e vai se refletir nas leis de planejamento orçamentário, que no Brasil são 3, o PPA, a LDO e a LOA. Então, nesta pirâmide aí, né, na base, nós temos as diretrizes estratégicas do governo, depois vem o PPA, que planeja por 4 anos, depois a LDO, que é anual, e ela orienta como que será o orçamento do ano seguinte, e a LOA, que é a lei orçamentária, é onde eu vou detalhar como eu vou executar, né, as políticas de governo. E tudo isso resulta nas políticas públicas, né, que é o objetivo aí de existir, né, o Estado. Então, aí é um pouco lúdico, né, mas para a gente entender aí como que funciona, né. Então, no centro ali estão as políticas públicas, que é o objetivo do existir do Estado. Numa ponta, nós temos os recursos financeiros, recursos humanos, estrutura, os limites legais. E os recursos eles são finitos, né? E na outra ponta, nós temos a demanda, né, que é infinita. E aí a demanda em saúde, educação, segurança, infraestrutura, cultura e lazer, meio ambiente, né? Então, essa linha aí para você equilibrar entre os recursos que são finitos, que podem ser recursos humanos, recursos financeiros e recursos legais, né? E as demandas que são infinitas, nós temos a linha das políticas públicas que tem que se equilibrar aí nesse meio. Esse aí é o nosso desenhinho, que ele é antigo, né? Vocês vão perceber que ele é antigo porque o menininho está querendo uma bicicleta. Hoje em dia a criançada pede bicicleta ainda? Né? Videogame, pede bicicleta? Eu pensei que era mais do nosso tempo, que era aquele comercial, não esqueça da minha Calói, né? Então, aquilo era o máximo, né? Então, o que esse desenho mostra? Mostra a família com as contas do mês, né? Então, primeiro ela tem que dar conta da água, luz, telefone, supermercado, prestação, né? Aí, se sobrar alguma coisa, você vai fazer um investimento, aí vai comprar uma bicicleta, vai fazer um passeio, vai almoçar fora, né? Então, todas essas despesas corriqueiras, né, que você não tem como fugir, a gente chama no orçamento público de custeio. E o a mais, a gente chama de investimento, né? Aí, no caso, a bicicleta. E no outro desenho ali, a gente vê o orçamento público, né, a receita, que vem dos impostos, né, que são arrecadados, a despesa, essa despesa aí de corriqueira, né, despesa de custeio, e lá no investimento a gente só vê 2 cifrões, né, que são as coisas novas que dá para entrar. E ali, olha a demanda ali embaixo, todo mundo tem necessidades, né? Então, o recurso ele é finito, e depois a gente vai ver como que está o nosso recurso de investimento aqui na prefeitura. Então, a gente já falou, o sistema orçamentário brasileiro, tudo que um administrador público deseja realizar deverá constar antecipadamente nas seguintes leis. O PPA, que é o Plano Plurianual, 4 anos, a LDO, que é a Diretrizes Orçamentárias, todo ano. O PPA a gente tem que entregar na Câmara sempre no primeiro ano de cada governo, até dia 31/8.
a LDO todo ano até 15/4. Entregar para quem? O Executivo elabora e entrega para a Câmara, que vai fazer a análise e vai aprovar ou não, né? A lei orçamentária, ela também é anual e tem que vir para a Câmara sempre até o dia 30/9. O Legislativo tem até 31 de dezembro para aprovar essas leis, que entram em vigor sempre no primeiro dia do ano seguinte, né? Outra coisa que a gente tem que observar é a integração entre os 3 instrumentos de planejamento. Então, o PPA, que é para 4 anos, a LDO tem que estar de acordo com o PPA e depois a LOA tem que estar de acordo com a LDO e com o PPA. Então, se eu tenho uma ação lá para executar, lá no PPA, eu posso priorizar ela na LDO e dizer como que eu vou executar na LOA. Aí chega lá na LOA, eu não posso ter uma ação lá na LOA que não esteja nas outras 2 leis. Tá? Então, tem que ter compatibilidade entre as leis. E o PPA, ele vai, então, ele é elaborado no primeiro ano do governo, entra em vigor no segundo ano e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Isso para que se tenha uma continuidade, né? Você muda o governo, mas você tem que concluir os projetos que foram feitos lá no primeiro ano do outro governo. Então, esse ano é o ano de fazer o PPA, que é o primeiro ano do governo. Então, o PPA é um instrumento de organização da ação governamental com vista ao enfrentamento de um problema, articula um conjunto coerente de ações orçamentárias necessárias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas, como também aproveitar as oportunidades existentes. Mantém um alinhamento estratégico com os macro-objetivos do governo, refere expressamente a um problema ou demanda da sociedade, é passível de mensuração por um ou mais indicadores, através do qual se avalia a efetividade do programa, e deve ser compatível com os recursos disponíveis. Então, não adianta a gente fazer até 2000, o PPA era mais uma carta de intenções, né? Mas, a partir dali, você não só falava as suas intenções, mas você tinha que também saber quanto que ia custar e em qual tempo que você ia realizar. Então, ele não é uma coisa fictícia, ele tem que ser uma coisa que você vai conseguir atingir. Essas são as coisas que tem nos programas, quando a gente cria, né? Tem que ter objetivo, a justificativa, por que eu estou criando aquele programa, quais as ações que eu vou fazer para executar esse programa, os indicadores, unidade de medida e as metas, né? As metas para cada ano. E, ultimamente, né, nós estamos sendo, assim, desafiados a também olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, vocês vão observar aí na peça do PPA, que cada programa, ela tem um link com qual objetivo do desenvolvimento sustentável está ligada, né? Então, são 17 objetivos, né? Que isso aí está colocado mundialmente para que seja cumprido até 2030, né? Segue. Então, nesse PPA de 22 a 25, nós aumentamos um pouco o número de programas, até para facilitar aí estabelecimento das metas e dos indicadores. Então, esses daí são os programas que compõem o PPA 2022-2025. Só como exemplo, né? Por exemplo, o programa da Câmara é o 101, que chama Atuação do Poder Legislativo. Um outro exemplo ali, ó, Hortolândia, é o 220, Hortolândia Limpa e Sustentável. Então, cada secretaria tem um programa no mínimo. A Secretaria de Educação tem mais, a da Saúde tem mais. Então, tem secretarias aí que têm políticas específicas, que tem mais que um programa.
os ODS dos programas do PPA, aquilo que a gente estava falando. Então, o programa da Câmara, que é o 101, ele está linkado com o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. O Hortolândia Solidária, que é o 203, está linkado com o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, e o objetivo 2, que é fome zero e agricultura sustentável. E assim por diante, todos os programas, a gente fez uma ligação com aqueles 17 objetivos do milênio. Pode passar. São muitos, gente, eu não vou ler tudo, não. Então, nós falamos que o PPA ele é organizado em programas, né? Dentro dos programas eu tenho as ações. As ações, ela pode ser uma operação especial, pode ser um projeto ou uma atividade. Se for uma operação especial, ela começa com 0, se for projeto com 1, se for atividade 2. Projeto é aquilo que a gente chama de uma ação que tem começo, meio e fim. E a atividade é aquela que é uma ação continuada. Então, por exemplo, limpeza pública, ela é uma atividade. A construção de uma ponte, ela é um projeto. Tem começo, meio e fim. Então, quando é um projeto, quando você olhar lá no orçamento o número da ação, vai começar com 1. Se for atividade, é com 2. Pode passar. Como que está organizada a estrutura orçamentária? Então, nós vamos um pouquinho de como que está a peça, né? Porque às vezes vocês pegam aquele relatório lá, um monte de página, um monte de número, né? Então, por aqui a gente vê que cada número ele tem um significado, né? Então, nós temos os órgãos, Câmara, Prefeitura e Ortoprev, os 3 compõem o orçamento. Depois eu tenho a unidade orçamentária, que são as secretarias todas da Prefeitura. Então, primeiro o órgão, depois a unidade orçamentária. Vai, Cris, vamos ver. Depois, na unidade orçamentária lá, Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal. Dentro da unidade orçamentária, eu tenho a unidade executora, né? Então, dentro da secretaria, qual é o lugar que vai estar aquela ação, né? Então, aí, unidade executora, deixa eu ver, eu não li lá, para dar um exemplo. Volta. Escola de gestão. Então, dentro da administração, eu tenho uma unidade executora, que é a escola de gestão, né? Então, é essa a estrutura que é feita que é feito o orçamento. Pode passar. Quem elabora o PPA? Então, para montar o PPA, precisa mobilizar todos os órgãos da administração direta e indireta do município, né? Criar uma coordenação através de um núcleo de elaboração, criado e instituído com representantes de todos os órgãos centrais e setoriais, especialmente servidores ligados à área de planejamento orçamentário. Então, nós temos a comissão de elaboração do PPA, inclusive tem representante da Câmara, de todas as secretarias, do Instituto de Previdência, né? Os dirigentes das diversas áreas, né? E esse ano também nós desenvolvemos um sistema de participação popular, que ficou aberto lá no mês de junho e julho, e nós tivemos lá 70 indicações que foram incluídas no PPA. A maioria eram indicações de custeio, algumas indicações de investimento, que algumas entraram e outras estão lá no prelo. Assim que tiver oportunidade de recurso, a Secretaria já está lá com a demanda para que seja colocado. Então, foi um avanço esse sistema que a gente criou esse ano. Aí, o que é o PPA? A gente já falou um pouco, né? O diagnóstico dos problemas, definição de objetivos dos programas, definição da estrutura orçamentária, que é essa que a gente já viu, definição dos programas, ações, produtos, indicadores e a meta linkada com os ODS, como a gente já viu, custo anual e total de programas e ações, fonte de financiamento de receita,
Então, eu tenho que falar de onde que eu vou receber, se é um recurso de financiamento, se é um recurso próprio, se é um repasse a fundo perdido ou se é fundo a fundo, né? No PPA não há detalhamento da receita e da despesa. Vocês pegarem o PPA, vocês vão ver lá que vai só até nível de ação. Eu não detalho como que eu vou realizar aquela ação. Na LDO, a gente define as prioridades que vão ser colocadas no ano seguinte, né? Também vai até a nível de ação. Eu tenho que fazer a estimativa de receita, a situação atuarial da Previdência, estimo os riscos fiscais, né? E também faço demonstrativo de receita e despesas com alienação de bens. Depois, a LOA é onde eu detalho essas ações, né? Estima a receita e fixa a despesa, previsão dos programas e ações definidos na LDO, detalhamento da receita. Aí eu vou colocar quanto que eu vou receber de cada imposto, né? É da LOA que eu faço isso. Despesa por categoria econômica, se eu vou gastar com despesa corrente ou se eu vou gastar com investimento, que é a despesa de capital, custo anual de programa, e deve ser compatível com o PPA e com a LDO, né? Então, na lei da LOA é que eu vou detalhar como que eu vou fazer aquela ação. Essas aí as etapas na elaboração do PPA, né? Elaboração de base estratégica, nessa etapa deve ser executada ou coordenada pelo núcleo de elaboração, avaliação da situação atual e perspectiva para o município, orientação estratégica do prefeito e dos dirigentes, deve considerar não somente o que se gostaria de fazer, mas o que pode ser feito dentro das disponibilidades orçamentárias e outras limitações, e o diagnóstico de problemas feito através do sistema de participação cidadã também. Então, primeiro a gente tem que calcular, fazer a previsão da receita para os 4 anos, né? Então, é difícil a gente prever para um ano, quando a gente vai fazer o PPA, você tem que prever para os 4, né? E a gente faz com base na arrecadação dos anos anteriores, cada receita é diferente da outra, né? A gente leva em consideração a inflação, a variação do PIB, o índice de participação do município no ICMS. Nós temos a receita tributária, que é aquela que a gente arrecada e fica aqui no município, no caso IPTU, IR, ISS, ITBI e taxas. Temos receitas de contribuições, que é a da Previdência Social dos servidores, e a da CIP da energia elétrica, né? Contribuição de iluminação pública. Vamos falar direito ali, ó, CIP. Depois nós temos a receita patrimonial, que vem principalmente dos juros, né? Que o recurso, quando está lá na conta da prefeitura, ele não fica parado, você é obrigado a aplicar, né? Então, o juro que entra é considerado receita de capital. Depois eu tenho as transferências correntes, que é a nossa principal receita, né? O ICMS, principal receita, mas eu também tenho o FPM, que é o Fundo de Participação, tenho o SUS, que vem diretamente para a saúde, o do Fundo Nacional da Assistência Social também para assistência social, Fundo de Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica é para a educação, o IPVA e o Fundeb, que também é da educação. Então, essas aí são as transferências correntes, que o maior bolo das nossas receitas estão dentro desse grupo aí. Outras receitas correntes, também as multas, a dívida ativa e indenizações, e a receita de capital, que são operações de crédito e convênios, né? Que a gente vai ver que a principal receita de investimento nosso vem da receita de capital, de empréstimos. Depois eu vou fazer a previsão da despesa, né? Depois que eu fiz o cálculo da receita, eu vou fazer a despesa. Com base nos gastos, né, do ano que está vigente, reajustes previstos, ampliação da máquina pública, convênios específicos de cada área, etc. Aí eu tenho que colocar a folha de pagamento, a dívida, é igual lá na casa da gente, né? Vamos comprar comida, então vou colocar folha de pagamento, os funcionários estão contratados, não tem como fugir. A dívida, tem que pagar. Repasse para a Câmara, tem que garantir. Depois eu tenho que garantir os recursos para a continuidade dos contratos. Nós vimos que
a maioria dos recursos vão para despesas continuadas, então tem que garantir os contratos para manter a cidade funcionando, né? As obras que estão em andamento, eu tenho que garantir recursos para a continuidade e garantir recursos também para os outros custeios, por exemplo, água, luz, telefone, PASEP, cesta básica, combustíveis, materiais diversos, subvenções, consórcio, limpeza pública, locação de máquinas, medicamentos, laboratório, conservação de vias, capacitação, etc. Se depois de tudo isso houver folga no orçamento, aí sim poderemos pensar em incluir novas despesas. Segue. Depois de toda essa engenharia que a gente tem que fazer, né, nós temos também os limites legais que têm que ser respeitados. Então, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que com o pessoal a gente pode gastar no máximo 54% dos recursos, o limite total, e o prudencial em 51,30% da receita corrente líquida. Com o ensino, a gente tem que gastar 25% dos impostos que se arrecada. Com a saúde, a gente tem que gastar 15% dos impostos que se arrecada. Então, esses são os parâmetros legais, né? Do recurso que a gente recebe do Fundeb, 70% tem que ser com o magistério, com os professores. Receita e despesa devem estar equilibrados ao nível de fonte de recurso e vinculação. Depois a gente tem que fazer o texto, o projeto de lei e os anexos e os gráficos, para poder encaminhar o PPA para a Câmara. E a data limite é 31/8, né, de 21. E quando a gente fez a audiência, não estava nessa data ainda. E a LOA, né, 30/9 de cada ano, a gente tem que encaminhar para cá. Segue. Pode seguir, Cristiano, aí. Aí tudo que vai no PPA, né? Vai a mensagem, o projeto de lei, os anexos, né? Pode passar rapidamente, só daí. Nós vamos ver agora os números, né, do PPA. Então, a receita que está prevista lá para os 4 anos, né? Foram utilizados alguns parâmetros na projeção, né? Como que vocês chegaram nessa receita aí? Então, o parâmetro que a gente utilizou para chegar nessa receita foi inflação 3,8 em 22, 3,25 em 23, 3 em 24 e 25. O PIB 2,1 em 22, o crescimento 2,5 em 23, 24 e 25. E o índice de participação 0,66, que foi esse ano que a gente teve uma queda aí de 1,4, né, no índice de participação do CMS. Então, esses parâmetros aí a gente pega, né, no Banco Central, que estava na época, né? Se a gente pegar agora, já deu uma mudada, né, Cristiano? Já está diferente, né? E aí, o que a gente vê lá? Um histórico, né, de arrecadação. Em 2020, arrecadou 923, 21, 1 bi 25, projetado, né? Projetado. Provavelmente a gente atinja essa arrecadação, né? Para 22, a gente está projetando 175, né? Para 23, 114, menos 5,2. Ah, mas então vocês estão colocando inflação e tudo, e a receita está caindo. Por quê? Porque em 22, o recurso de capital de empréstimos que a gente fez, está previsto entrar uma grande parcela em 22. Uma vez que entra, você executa, no ano seguinte você não tem mais, a não ser que você vai fazer um outro empréstimo, né? Então, são recursos principalmente de capital aí, que elevou esse orçamento aí de 22, né? E de 23 para 24, um crescimento aí de 3,4. 24 para 25, um crescimento de 4,3. Segue. Tá. Aí a gente separou o que é receita corrente de impostos, né? E o que é receita de capital, que é de
empréstimos ou convênios que vêm, né? Como capital. Então, lá, 1.121.000, 1.067.000, 1.131 e 1.181. Então, isso aí é a receita de impostos que a gente espera receber. Então, olha lá aquilo que eu estava falando. A receita de capital prevista de 22 é 153 milhões. Em 23, só 46. Em 24, 20. Em 25, 20. Então, o ano que vem está previsto entrar aí um montante considerável ainda dos empréstimos, né? E aí ele vai caindo aí a partir de 23. Vai caindo porque as obras já foram realizadas e já está tudo certo. Aí a gente começa a pagar a dívida. Esse aí é um gráfico, gente, por categoria econômica, tá? E aí pegou lá a receita dos 4 anos do PPA. Nós não estamos com aquele orçamento não, hein, gente? É dos 4 anos, aquele lá. Então, como que está dividido isso daí? Transferências correntes, 56%. Aquilo que eu falei que são o ICMS, o FPM, o SUS, tudo que vem de fora para cá, né? Então, a maioria do nosso recurso. Depois, a receita tributária, impostos, taxas, é aquele segundo maior lá, 25%. Né? Depois, a receita de capital, cadê ela? Operações de crédito, lá em cima, ó, 145. Representa 3%. 3, né, Cris? 3% do orçamento. Né? Daí outras receitas correntes, aí menor. Segue. Receita por fonte. Né? Então, de tesouro, que é aquele que a gente chama de fonte 1. É a maior parte, olha lá, 65% de tesouro. Transferências e convênios vinculados estaduais, ali 15%, é a segunda maior fatia. Por que é grande isso daí? Porque o Fundeb, ele é fonte 2, é considerado estadual, apesar de ser um fundo federal, estadual e municipal, só que no orçamento ele configura como fonte 2, então aparece essa fatia grande aí de recursos do Estado, né? Depois, recursos próprios da administração indireta, ali 9%, ali é do Instituto de Previdência, né? E transferências de convênios federais vinculados, 8%. 8 ali? É um recurso considerável, né? 349 milhões. Que agora... não, todos. Convênios federais vinculados, né? Primeiro vinha só, quando tinha as emendas, as coisas, vinha só de investimento. Agora nós temos emendas de custeio também. Né? Então, segue. Então, quando a gente olha lá e fala, nossa, 4.600.000, é um bom recurso, né? Isso aí é o total. Quando a gente tira a parte que vem para a Câmara e a parte que vai para o Instituto de Previdência, aí já fica 4.82. Quando eu tiro as receitas de capital, onde estão os empréstimos que a gente fez, já cai para 3.800, né? Dentro desses 3.800, eu tenho o SUS, que é carimbado da saúde, tenho o Fundeb, que é carimbado da educação. Quando eu tiro esses convênios que são carimbados, e fica só a receita do Tesouro, já cai para 2.800. Então, de livre movimentação, digamos assim, é 62% do orçamento, que fica para a prefeitura, né? Sem contar que dentro disso você tem o percentual que é da saúde, o percentual que é da educação, né? Para depois, todas as outras políticas têm que caber dentro aí. Segue. As despesas, como que estão no nosso PPA? Então, quando a gente olha esse gráfico aí, ó, despesas por órgão, né? Então, a maior parte é da prefeitura
e a do Instituto é o verde, e o da Câmara é o azul. Então, a Prefeitura tem 88% da despesa, o Instituto 9% e a Câmara 3%. Isso aí do bolo geral, tá, gente? Não é o percentual legal, né? Então, de despesas correntes, que é aquela que a gente fala que você não tem como fugir de gasto. Outras despesas correntes, 45%. Pessoal e encargos, 43%. Então, a gente separa ali para saber o que é pessoal, que é outras despesas correntes, mas são todas despesas correntes. Então, se eu somar 43 com 45, eu tenho 88%. 88% das minhas despesas são despesas correntes, né? Que é aquela que eu não tenho como deixar de gastar, que são para manter os serviços públicos funcionando. De investimentos, eu tenho 5%. Da dívida, quanto será que é ali, hein? 7%? Diminui um pouquinho para a gente ver, sair da divisão, é 7%, né? Então, dívidas e encargos da dívida, 7%, e 1.300.000 ali da reserva de contingência, aí está do Instituto de Previdência também? Ah, de todos os anos, reserva de contingência do Executivo. É só a Prefeitura aí, tá? Só a Prefeitura, isso. Então, por esse gráfico, a gente vê, né, que os nossos investimentos, eles estão em torno de 5%, e a maioria deles é em função dos empréstimos. A gente viu lá que em 2022, só em 22 é 158 de empréstimo, né? Então, a gente vê ali que é a grande maioria. Aí é dos 4 anos, tá? Segue. Aí a evolução das despesas, então, pessoal em encargos é a linha azul lá em cima, né? Aí tem a evolução aí nos 4 anos. Investimentos, aqui a linha verde, aqui embaixo, olha, começa alto aqui em 22 e depois vai caindo, né? Encargos da dívida, em compensação a dívida, ó, ela está mais baixa em 22, sobe em 23, sobe em 24, sobe e mantém-se em 25. É totalmente inversa, né? O investimento cai, porque você já investiu, aí você começa a pagar a dívida. E outras despesas correntes é a linha vermelha lá em cima. Na verdade, lá em cima está o pessoal em encargos e as despesas correntes, né? Naquele patamar lá de cima, que a gente já viu no gráfico de pizza. Aí a despesa por secretaria, né, da Prefeitura nos 4 anos. Então, nós temos ali a Secretaria de Saúde com 30%, a Secretaria de Educação com 30%, né? Que são as 2 grandes políticas públicas, né, onde a maioria dos recursos são investidos, né? Depois nós temos lá nos serviços urbanos, onde está a limpeza pública, lá 7%, e aí vai, ó, finanças tem 9%, nossa, finanças está rica, é que a dívida, ela fica dentro da Secretaria de Finanças, viu, gente? Então, a gente só está alocada ali, quanto a gente está pagando da dívida. Então, só para ter uma ideia aí das distribuições aí nas políticas públicas. Segue. Aplicação no ensino e na saúde. Nós vimos lá que a aplicação de impostos, 15 da saúde e 25 do ensino, né? Então, a receita de impostos, ela dá um montante de 3,46. Aí vocês veem que não é sobre todo o orçamento. O orçamento todo era 4 e pouco, né? Mas a de impostos é sobre 3. Então, 15% da saúde e 25% do ensino. Então, olha como que está ali no orçamento. 32% na saúde e 26,06% do ensino. Então, na saúde, a gente aplica mais que o dobro, né? Está aplicando, está planejando aplicar. E na saúde, na educação, um pouco mais do que 25%.
Depois a gente fez aqui um slide dos principais investimentos e ações dentro do PPA. Aí ele está meio pequeno, a gente vai... Mas aí está à disposição aí, depois se vocês quiserem olhar. Tem em cada secretaria, lá, Secretaria de Governo, quais são as principais ações, quanto que vai investir em cada ano, a inclusão social, a educação, a cultura. Então, se somar isso aí, não vai dar o número exato das secretarias, porque a gente não pôs aí o quanto vai gastar de pessoal e tudo mais, mas as principais ações de custeio e também de investimento em cada secretaria. Segue. Depois, na LOA, a gente promete trazer um slide maior, que aí está muito pequeno. 4 anos, então ficou muito poluído aí. Mas ali, se alguém tiver interesse, né, isso aí vai estar à disposição, já está à disposição no portal da Prefeitura, vai estar aqui no portal da Câmara, né? Pode entrar lá e ler. A lei também, que já está lá no portal de transparência de vocês, tem esse anexo, né? Então, aí está aberto aí para todo mundo ver os detalhes. Então, gente, é mais ou menos isso, né, que está planejado aí no PPA, que está aqui nesta casa aí para vocês fazerem a discussão e aprovar aí em breve, eu espero. E ele, né, reflete os anseios, né, da população, o planejamento do governo, né? Não foi fácil chegar nesse denominador comum aí, porque, como sempre, as demandas são muito grandes, os recursos são finitos, mas foi o que nós conseguimos produzir lá no Executivo. E contamos aí com a avaliação de vocês e estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento aí que se precisar, se fizer necessário. Muito obrigada. Agradeço a apresentação, a Luísa, também o Cristiano. Eu quero agradecer a presença do vereador Clodoaldo. Ele já havia dito que estava a caminho, mas a gente estava com o tempo um pouco já decorrido do prazo dado publicidade à população, e a gente não pôde esperar Vossa Excelência. Mas gostaria que Vossa Excelência pudesse cumprimentar aí os nossos ouvintes e as pessoas aqui presentes. Obrigado, vereador Ananias, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cumprimentar o Cristiano, a Luísa, representantes do Poder Executivo. Fico feliz também, né, de ver a cidade evoluindo em relação às suas finanças, né, e vejo que a gente tem um planejamento, então isso nos deixa satisfeitos. Também gostaria de cumprimentar o meu amigo vereador Regis, e eu acredito que é isso. Peço desculpas aí também pelo atraso, professor. Obrigado, Clodoaldo, pela sempre carinhosamente, né, nos chama inclusive de professor. Fui professor dele de fato, viu Luiz? Mas não vou falar o ano. Naquela época podia dar aula de menor, viu, Cristiano? Eu costumo dizer que, normalmente, é até um hábito, né, quando a gente olha isso, não só em Hortolândia, mas também nos municípios vizinhos, que, costumeiramente, o PPA ele não sofre tanta frequência de apresentação de emendas, de modificações, etc., até porque ele é um planejamento de médio e longo prazo, né? Ele passa por um período aí de 4 anos. Mas uma coisa chamou a atenção, a questão da atividade do projeto. O projeto, quando eu tenho início, meio e fim, entra com essas características, e alguns vereadores sempre são cobrados para algo que nem compete colocar na LOA em razão do volume. Vou dar um exemplo. A gente sabe que a municipalidade está em busca de recursos para poder fazer a duplicação da Avenida Santana, uma ponte grande ali sobre a avenida, a rodovia dos Bandeirantes. É uma obra grande, precisa inclusive do financiamento para poder executar ela.
Mas especificamente, quando eu olho para um objeto único, como eu estou dizendo no exemplo, a ponte lá da Avenida Santana, no PPA, caberia fazer essa nomenclatura especificamente para aquele projeto ou não? Não, porque a gente tem, né, uma dotação, vamos dizer, de infraestrutura, né? Como você mesmo disse, nós estamos em busca de financiamento, né? Porque sem financiamento a gente viu que não dá para fazer ali. Se você faz um financiamento, ela vem com uma rubrica específica, né? Nós vamos ter que mandar uma lei aqui para a Câmara para aprovar, para fazer esse financiamento. Então, aí nessa ocasião, a gente inclui específico no orçamento. Porque não adianta nem eu incluir, eu não sei se eu vou pegar um financiamento da Caixa Econômica, um orçamento um empréstimo da CAF, ou se eu vou conseguir do Fomplata, ou de repente até consigo com recurso próprio, né? Quem sabe. Mas hoje, se a gente colocar lá, seria uma peça de ficção, né, Ananias? Então, está dentro do front, vocês estão acompanhando o planejamento do município aí nessa questão dos viários, e você mesmo falou, vamos ter que buscar recurso. Então, em conseguindo o recurso, a gente inclui lá nas 3 peças, né, no PPA, na LDO e na LOA. Muito embora ele não estabelece os valores para cada atividade, para cada projeto, já há uma previsão legal, né? Quando tem algo novo, que aí também não teria essa característica nem de atividade, nem de projeto, mas no meio do caminho o governo cria um programa e ele quer executar aquele programa. Nesse momento, para a inclusão do PPA, há uma alteração, e é por isso que o Executivo manda para o Legislativo essa alteração, essa correção, né? Exato. Não é uma coisa engessada, não é porque não está hoje que não poderá estar nunca. De repente surge uma oportunidade, a gente consegue um financiamento, vamos fazer esse projeto, nesse caso é um projeto, né? Nós vamos incluir lá uma ação com o numerinho 1 lá na frente. Não, perfeito. Quero consultar os 2 vereadores que nos acompanham, se tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma consideração a fazer, porque a gente já está indo para a parte final aí da nossa audiência pública. Momento também que eu peço para... Ela já até veio aqui, ó. Tem perguntas, não? Sim. Tem pergunta dos nossos ouvintes, que depois eu faço na sequência, depois dos vereadores. O professor Ananias e também Luísa, Cristiana, vocês eu acho que eu já ouvi essa explicação, mas o que precisa para se mudar? Por exemplo, o PPA vai até 2025. Teoricamente, nós teremos um outro governo. Nunca foi feita essa discussão. Eu sei que a nível de Brasil isso, só para... Eu já ouvi essa explicação em um outro momento, mas só para a gente... porque eu penso assim, nós teremos eleições em 2024, nós teremos um outro governo, né? Ou pode ser até o mesmo na reeleição, mas não seria importante acertar isso? Isso aí é Constituição, né? Isso aí é uma regra que foi estabelecida na Constituição. E é justamente para não ter uma descontinuidade, né? E dar oportunidade para o governo que está chegando para fazer o planejamento dele. Então, assim, o governo que está chegando, que nem esse governo é novo, né? Então, ele vai fazer o planejamento dele para os próximos 4 anos. Aí, no último ano do PPA, já é o governo seguinte, né? Então, todos os projetos que foram feitos, eles vão ser concluídos. Então, o primeiro ano de governo, quem entra não vai inventar nada. Ele vai ter que acabar o que está sendo feito e vai fazer o seu planejamento para começar no ano seguinte. Então, o primeiro ano de governo é sempre terminando e planejando, né? Então, o governo, de fato, novo, começa no segundo ano. Aí ele só tem 3 anos. É cruel. Mas garante, né, que tem uma continuidade. Vereador Regis, tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação para fazer? Fica à vontade com a palavra. Obrigado, vereador. Só uma dúvida que eu queria tirar aqui,
Cristiano, Maria, né? Dentro de um termômetro de investimento que temos e que podemos fazer de financiamento, né? Hoje, em qual nível que nós estamos? Se tivermos algum financiamento, né, para o ano que vem, pode comprometer em alguma coisa os futuros que vêm aí de investimentos, até mesmo de uma nova gestão? Hortolândia, como é uma cidade nova, né, ela não tem uma dívida do passado, vamos dizer assim. Então, esses empréstimos que ela está fazendo são dívidas novas. E ela está num percentual, comparado com outras cidades, bem baixo. Vamos dizer, ela está atingindo aí cerca de 20% da receita corrente, né? Então, ela teria aí uma margem para se endividar muito mais. Só que não é só essa conta que a gente tem que fazer, né? Que nem quando nós vimos lá, em 2023, nós vamos ter que começar a pagar o que está sendo desembolsado agora. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vai buscar muitos financiamentos. Porque se buscar muito, pode chegar lá em 2023, 2024, você comprometer uma parte muito grande com o pagamento da dívida. Então, a gente tem que calibrar isso. Por enquanto, está calibrado, né? Agora, se tiverem mais empréstimos, a gente vai ter que fazer muito bem as contas, porque, de repente, você compromete uma parte grande da sua receita corrente aí para pagamento de dívida e pode comprometer os serviços, né? Então, a gente tem que calibrar isso daí, é uma questão interessante. Eu acho que uma das ideias, acho que, né, que do governo, né, que desses financiamentos que foram feitos, que estão sendo feitos, é você poder atrair investimentos para a cidade, né? E aí você gerar um aumento de arrecadação no médio e longo prazo, né? Então, na medida que você vai melhorando a infraestrutura do município, né, de mobilidade urbana, transporte, né, e você consegue atrair, né, novos investimentos, tanto na parte de, né, por exemplo, moradia, né, novos condomínios, apartamentos, prédios, ou comércio, ou mesmo fábricas, né? Então, a ideia é essa também, né? É o que a gente está vendo também acontecer, né, nos últimos anos. Não são investimentos, né, vamos dizer, jogar dinheiro fora, né? Você está investindo na cidade, você está melhorando a qualidade de vida na cidade, né? Os números por si só, eles já mostram isso, né, Cristiano? A receita de capital prevista no período de 4 anos do BPA, ele gira em torno de 3%, né? Está arredondado aqui. Mas é algo que sempre incomoda, de certa forma, os vereadores, porque, no geral, quando a gente recebe um questionamento por parte da população, ela entende esse financiamento como um financiamento comercial. Igual o exemplo que, muito bem apresentado por vocês, a Luísa conseguiu ponderar legal naquele desenho, o orçamento familiar. Então, quando a família busca algum tipo de financiamento, é o financiamento comercial. A diferença, e eu sempre gosto de citar essa diferença, porque ela fundamenta e justifica parte desse tipo de investimento. Que o banco que normalmente financia esse tipo de recursos para o município, ele é um banco de fomento, né? Ele tem taxação diferente da iniciativa privada, ele tem taxação diferente dos bancos comerciais, ele não libera o recurso automaticamente, né? Você precisa apresentar a execução das obras para poder ir paulatinamente buscando o recurso. Então, existe essa primeira diferença. A segunda delas, que nesse caso de Hortolândia é bastante importante a gente frisar, é que os empréstimos, né, a gente ainda está utilizando a denominação empréstimo, porque fica mais fácil para o povo entender, mas é financiamento. Mas esses recursos buscados a título de empréstimo para financiamento está sendo alocado não só no viário por si só,
mas também nós temos essa obrigação de ter esse olhar clínico para essa questão, que os viários eles acontecem normalmente em áreas devastadas ainda no sentido de construção. Essa prerrogativa é quase que uma exclusividade de Hortolândia, né, Luísa? Porque quando você fala assim, olha, Hortolândia, por ser um município novo, ela não herda, não tem uma herança de dívida atrasada. Nesse sentido do investimento, ele também é importante observar, porque alguns municípios, para poder fazer uma pequena avenida, por exemplo, tem que desapropriar imóvel. E aí o custo de desapropriação é altíssimo, é elevadíssimo, você busca o recurso e o recurso parece que não é suficiente para fazer nem metade daquilo que foi previsto. Hortolândia está fazendo esse tipo de investimento em locais ainda que a municipalidade pode buscar doação de áreas, e buscou em quase todas as avenidas que estão abrindo, né, o viário que estão abrindo, e aquelas que tiveram que ser desembolsadas, desembolsaram um valor considerado baixo em razão de ainda não ter ali uma estrutura formalizada. Isso é importante. Mas eu tenho aqui que agradecer duas pessoas que nos cumprimentaram de maneira formal, que é o Renato Barbosa de Lima, deu boa noite a todos, a gente retribui o carinho. O Paulo Eduardo também cumprimenta a Luísa, cumprimenta o Cristiano e todos os demais. E o Pedro Moraes, esse fez uma pergunta, está bem fácil responder, mas eu vou deixar para vocês. Ele faz duas, aliás. A primeira delas não poderia prever também no PPA, mas principalmente na LOA, um investimento no ensino superior, sobretudo para aquelas pessoas que dependem de outros municípios por não ter na cidade a oferta do curso que pretende fazer? Essa é uma pergunta que o Pedro Moraes fez, está bem fácil responder, né? E a segunda, eu vou fazer já para a gente ir para os encerramentos, ele coloca, algo incomoda a população de Hortolândia, e a mim também, que é o município não ter um cemitério público. Não poderia também prever, como política pública do governo, um cemitério público para atender a população de Hortolândia? Então, as duas perguntas aí ficam para vocês, e depois, se houver necessidade dos vereadores complementares, a gente complementa. Pois não, Edu, pode ficar à vontade. Pode responder? É Pedro, né? Pedro Moraes. Pedro. Pedro, o ensino superior ele não é de atribuição do município, né? A atribuição do município, aqui em Hortolândia, né, é até o 9º ano. O ensino fundamental, né, educação infantil e ensino fundamental. Esta é a atribuição do município, de todos os municípios, né? Tem município que municipalizou e ele pode ir até... Em Hortolândia não é o 9º ano, Hortolândia é só até o 6º ano. Não, 4º, 5º ano. Da creche ao 5º ano. O antigo 5ª, 6ª, 7ª série, que agora é 6º ano, até o 9º ano, aqui em Hortolândia é atribuição do Estado, porque nós não municipalizamos esse período de ensino. Então, assim, o ensino superior não é atribuição do município. Então, nós vimos lá que nós temos um percentual para gastar com educação, né? Se a gente der algum tipo de incentivo ao ensino superior, não entra dentro daquele percentual. Tem que ser fora. Aí ele vai disputar recursos com a saúde, com a limpeza, com o possível recurso do cemitério. Aí, a segunda pergunta é com relação ao cemitério. Poderia, né? Mas é uma discussão que tem que ser feita junto com o Executivo, a Câmara, ver qual que é a viabilidade desse tema aí na cidade. Né? Não é impossível de se fazer, a gente pode fazer a discussão, mas no momento não tem amadurecido isso ainda de ter o cemitério público. Mas é um debate que é interessante que seja feito, inclusive pela Câmara, a população, junto com o Executivo, para a gente ver a viabilidade, né? Obrigado, Luísa. Eu acredito que satisfez, inclusive, o Pedro, porque não há manifestação dele aqui, mas se houver, eu volto nesse tema. O vereador Clodoaldo tem uma outra pergunta, fica à vontade, vereador. Luísa, Cristiano, a minha dúvida é em relação
a taxa de lixo, né, que nós temos uma regulamentação federal, né, através do Marco Legal do Saneamento Básico, né, e todos os municípios do Brasil vão passar a ter que cobrar essa taxa. Dentro da lei, dos estudos de vocês, a partir de que mês, né, entra esse valor, né, para a prefeitura? É claro que vai retornar em serviços, mas como que vocês computam isso? Nós já computamos esse ano, Clodoaldo, não conseguimos arrecadar, porque está aí, né, ajeitando, aí, teve que ajeitar a lei, né, agora parece que é tarifa, aí vai ser cobrada através de uma concessionária, então tem que compatibilizar os cadastros, então nós estamos tentando viabilizar. Inclusive, já tínhamos previsto no orçamento desse ano, e previmos de novo para o ano que vem, aí a arrecadação de 17? Em torno de 17 milhões aí para o ano que vem. Espero que consigamos a partir de janeiro, porque senão vai ser um furo aí na nossa previsão. Eu quero agradecer. Vereador São Jorge, Vereador Regis. Se me permite mais uma dúvida aqui também. Só uma perguntinha rápida, dúvida minha mesmo. Dentro do Fundeb, 70% são usados com professores, né? Os outros 30% de sobra pode ser usado como custeio ou como seria usado? Pode ser usado com tudo que você usa dentro dos 25%. Você pode pagar os outros funcionários, administrativos, recreacionistas, todo mundo da educação. E aqui em Hortolândia, tradicionalmente, a gente só paga pessoal praticamente com o Fundeb. Dos 70 você paga os professores e dos 30 paga os outros funcionários. E aí, fora, nos 25 ainda paga mais um tanto de pessoal, de outros funcionários. Então, o Fundeb ele é consumido totalmente com pessoal, professores e não professores da educação. Tá, então, dentre isso, pode pagar quinquênio, férias, tudo pode ser usado? Tudo que diz respeito ao salário do professor ou do funcionário. E nesses 30%, você pode usar com tudo que você pode usar na educação. Então, se sobrasse, eu poderia construir uma escola? Poderia. Poderia comprar material escolar? Poderia. Né? Tudo que eu gasto com os 25%, eu posso gastar com os 30% do Fundeb. Mas, no caso aqui, a gente não gasta porque não sobra. A gente gasta tudo com os funcionários. O Fundeb é outra discussão, né, que quando chega às audiências da LOA, facilita, inclusive, esse debate. A parte que o município contribui para esse fundo é menor do que o que ela recebe, né? Então, assim, o Fundeb para Hortolândia, ele sempre foi superavitário. Eu vou fazer uma última pergunta, a gente não precisa nem aprofundar nela, mas eu vi um número que me deixou, assim, um pouco na obrigação depois de aprofundar, que é o IPM, né, que é o índice que calcula o ICMS. Para esse PPA, no período, foi apresentado aí uma possível queda de 1,4%. A gente tem visto a questão do ICMS, principalmente por Hortolândia ser uma cidade industrializada, em procedimento de crescimento, de ascensão. O que deve essa queda? Ou, na hora de eu buscar os parâmetros, porque aí a gente já viu que a inflação, por exemplo, está bastante diferente, o PIB, com esse desgoverno que a gente tem aí, não deve atingir nem metade disso, enfim. Como a gente faz num momento em que devemos olhar pelos índices, né, sobretudo os índices apresentados pelo próprio governo, que é o regulamentador através do Banco Central, essa queda é natural, a gente vai ter que aprofundar, mas a previsão dela, a que se deveu a previsão dela? Então, só voltando um pouquinho sobre a questão dos parâmetros, né, tanto de PIB quanto de inflação, a gente sempre olha, né, no momento que a gente está fazendo a projeção da receita, lá no Banco Central, mas não é a projeção do Banco Central, é a projeção, né, do mercado, né, que aparece lá no boletim Focus do Banco Central.
né? Eles fazem uma pesquisa toda semana, né, no mercado financeiro, né, com os economistas e tal, e publicam toda segunda-feira. Então, a gente, naquele momento lá, né, no mês de agosto, a gente olhou lá e eram aqueles percentuais, né, previstos, né, de PIB, tanto para de 2021 até 2022 até 2025. E então, é claro que de lá para cá isso mudou bastante, né? A inflação aí nos últimos meses disparou e para o ano que vem a previsão já é de uma inflação maior do que essa, né? E de um PIB menor do que esse, né? É claro que agora a gente só vai saber o que vai acontecer durante a execução do orçamento do ano que vem. E aí a gente vai ajustando, né? Se a receita ficar abaixo do que está previsto, a gente, né, tem mecanismos para você segurar o orçamento, como contingenciamento das dotações, ou se por acaso, né, você tem um excesso de arrecadação durante o ano, você está arrecadando mais do que estava previsto, às vezes por causa da inflação, né? A inflação puxa a arrecadação para cima, só que ela puxa a despesa também, né? Então a gente ajusta também o orçamento. Na questão do índice de participação dos municípios, do município, né, do ICMS, esse foi o índice já, né, computado pelo Estado, com base nos dados, né, da economia do município do ano de 2020, que vale para 2022. Né? 2020, o ano passado, isso vale para 2022. Então, como o ano passado foi um ano, né, o ano da pandemia, o ano que, né, o PIB do país e com certeza do Estado, né, caiu fortemente. E Hortolândia não foi diferente, certamente foi afetado. E o que deve ter acontecido? O nosso valor adicionado caiu, né? Outros municípios caíram também, mas podem ter caído menos do que a gente, né? Então, assim, no cômputo geral aí do Estado, né, o Hortolândia perde participação, perdeu ali 1,4 de participação. Pode ser, como eu disse, né, que 2022 você tem um crescimento, a gente está prevendo o crescimento do ICMS para o ano que vem, só que a gente levou em conta essa queda. O crescimento poderia ser maior se não tivesse ocorrido essa queda, né? Porque outros fatores vão fazer o ICMS crescer também. Como o quê? Bom, crescimento da economia, se tiver a própria inflação, né? É o que a gente já está vendo esse ano, né? O ICMS deu um salto de mais de 30% em relação ao ano passado. Nosso índice de participação cresceu 30%? Não, cresceu menos de 5% para 2021. Então, o que se deve a essa diferença, né? O que fez o ICMS 2021, no nosso caso, crescer, né, em torno de 30%? Crescimento da economia? Não deve ser isso, né? Porque a economia não está crescendo quase nada. Provavelmente é a inflação, né? Em energia elétrica, em combustíveis, e isso puxa a arrecadação do Estado, e aí, né, é distribuído o bolo, né, para os municípios, e o município acaba pegando um valor maior. Então, para o ano que vem, agora, voltando, né, o ano que vem é reflexo de 2020, esse índice. Com certeza, queda do valor adicionado, né, maior do que o que aconteceu em outros municípios. E aí a gente perdeu participação no bolo, né? Não, perfeito. Sempre demonstra também uma certa cautela, né? Isso não é ruim, de certa forma. Quero parabenizar a equipe, viu, Luísa? Leva nosso abraço lá ao Pedro Galindo, secretário, a todos os demais. O Pedro, ele de fato ficou satisfeito com a resposta, ele fala isso aqui. Muito obrigado pela resposta. Chateia os jovens, que na região de Campinas é um polo de tecnologia muito avançado e a universidade pública reconhecida é a Unicamp. Ele insiste, né, na PUC, Mackenzie, universidades fora. Eu penso, Cristiano, que ele se refere também, há bastante tempo atrás, os municípios subsidiavam, pelo menos o transporte, mas assim, como a Luísa falou, as leis elas vão mudando, elas vão alterando, né? E hoje
o município, ele, do ponto de vista da legalidade, ele corre até riscos quando deixa de investir em custeios necessários para a população como um todo e opta por um curso técnico ou um curso superior, né, que não é de responsabilidade dele. Mas eu penso que o Pedro, pelos comentários que ele fez aqui, ele ficou satisfeito com as respostas. Eu convido o Pedro, convido todos os demais que estão nos ouvindo, para o dia 30, próximo agora, a gente fazer a audiência pública da LOA, que é da Lei Orçamentária Anual. Os vereadores têm mais algumas questões, então nós vamos para as nossas considerações finais, para poder agradecer aí, primeiro com a palavra o vereador Regis, depois o Clodoaldo e a gente encerra. Queria mais uma vez agradecer o presidente da comissão, o vereador Ananias, pelo convite, né? Agradecer a todo o público presente, o pessoal que nos assiste pela web, a presença do Cristiano, da Maria, né, que sempre nos traz muitas informações de relevância, que a gente possa tirar nossas dúvidas. Obrigado pela sua presença aí. Também nos colocamos à disposição do que podemos estar sempre ajudando e somando com vocês e também estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Clodoaldo, pela presença também. Obrigado, vereador Regis. Sua presença é sempre importante para nós também. Muito obrigado e fica já de antemão convidado para o dia 30. Para suas considerações finais, vereador Clodoaldo. Eu agradeço a condução, professor vereador Ananias, vereador Regis, agradeço a presença da Luísa, do Cristiano. Tem uma frase que eu ando falando durante esses dias, né? Já falei até na sessão ordinária dessa semana, que diz assim: o futuro não é apenas o lugar para onde nós estamos indo, mas é também o lugar que estamos construindo. Eu fico feliz, né, de ver uma apresentação dessa e ver que a saúde financeira de nossa cidade está indo bem. Então, que vocês continuem trabalhando aí afinco, né? Parabéns ao Pedro Galindo, toda a sua equipe, né? Luísa, Cristiano, ou não sei se o Vladir está lá ainda, tá? Vladir também. Que Deus possa abençoar vocês e que a nossa cidade continue crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clodoaldo. Desde já convidado para o dia 30, a discussão da LOA. Eu também quero agradecer mais uma vez a equipe lá da Prefeitura, que sempre nos ampara, sempre a gente acolhe com muito carinho, leva para o Pedro o nosso abraço. Em nome dele, eu cumprimento todos os demais servidores lá da Secretaria de Finanças. Agradeço também as pessoas que nos assistem, aqueles que puderam nos acompanhar até o presente momento, ficam todos também convidados para poder participar da LOA no dia 30 de novembro. Quero agradecer de maneira especial o Renato Barbosa de Lima, o Paulo Eduardo e o Pedro Moraes, que participaram com as perguntas. Muito obrigado. Considero encerrada a presente audiência pública às 21 horas. Muito obrigado.